Olá, galera bonita do quinto ano, que Deus possa estar abençoando a cada um de uma forma especial e os seus familiares também. A nossa aula de hoje é de geografia. Eu queria que você se situasse para que a gente pudesse retomar um pouquinho lá no início do capítulo 2, ok? Lá na página 101, título Ter ou Não Ter Filhos. E eu vou usar o recurso tecnológico aqui para que você possa acompanhar melhor. Bom, quando você olha lá na página 101 do seu livro, você vai ver ali uma figura dividida em épocas diferentes, 1970, 2000 e 2020. Eu posso mostrar para você que essa figura aqui, ela está bem parecida com a primeira época, que é a época de 1970, uma família bem numerosa. Ali a gente pode ver avós, filhos, tios, inclusos ali, primos, enfim. É uma família com uma quantidade de membros bem assim elevada. Quando a gente olha essas duas outras figuras, a gente já vê uma coisa relacionada à nossa sociedade que vem mudando de um tempo para cá. Dá uma olhada nessa família, ela não é tão numerosa quanto a anterior. E aqui é um modelo que está sendo quase adotado hoje pela nossa sociedade. Quando nós começamos a fazer essa aula, foi muito legal porque alguns alunos puderam interagir comigo. Eu fiz uma enquete na sala de aula e foi muito legal. Por quê? Alguns alunos disseram para mim de uma forma muito legal como que era o passado e como que ele teve a oportunidade de comparar, né, a atualidade. No passado, alguns falaram para a gente em sala de aula em relacionado à quantidade de filhos que as avós tinham, que as bisavós, até uma falou para a gente, né, passado bem distante, da quantidade de filhos que as tataravós. Achei assim até bem incrível quando a gente lembra dessa situação. Mas o melhor de tudo isso é que a gente já pode ver que a nossa sociedade mudou essa questão de filhos. E o porquê que isso tem acontecido? Mais à frente eu vou mostrar para vocês. Quando você vai virando lá a sua página 102, você vê ali, né, um trio familiar, tanto por parte de homens quanto também por parte de mulheres. Ali você pode ver, né, a avó, a filha, a neta. Na outra figura você vê o avô, o filho e o neto. Mas quando a gente analisa, a gente observa que o IBGE está bem antenado em relação a isso. Por quê? Também tem a ver com a questão de nomes, né? A questão dos nomes que são mais utilizados nos dias de hoje. Então, o IBGE também já fez essa pesquisa sobre os nomes mais populares no Brasil. E a gente vê que a sociedade, por mais que ela tenha mudado essa questão da família, da quantidade de filhos, existem algumas coisas que são semelhantes e parecidas. E a gente viu em sala e a gente pode fazer um comparativo. Inclusive, alguns colegas de vocês estão também nessa lista do feminino e do masculino em relação aos nomes. Passando um pouquinho sobre isso, a gente pode analisar lá na página 105 um gráfico de média de filhos por mulheres. E muito legal porque a gente pode ter uma visão assim maior, porque quando a gente fala de geografia, a gente fala de regiões. Nós não podemos esquecer que o nosso Brasil é composto de 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Lá no seu livro, na página 105, aborda essa questão e é muito bom a gente ficar ligado nisso para quando alguém perguntar, a gente já saber na ponta da língua. E aí foi feita uma média comparativa desde a década de 1940, foi muito mais atrás, a 2010. E a gente pode observar que nesse gráfico houve uma queda relacionada a ter filhos. Mas aí a gente perguntou, a gente falou muito, a gente pôde discutir de uma forma muito legal. Por que isso tem mudado com o passar do tempo, professora? Porque que as famílias elas estão adotando, né, uma nova formatação, né? Então a gente vê aqui, olha, mãe, pai, uma filha, mas a gente pode ver mãe, pai e um filho, mas a gente também pode ter um pouquinho mais, como a gente tem na sala algumas pessoas que têm os seus irmãos, né? Mãe, pai e 2 filhos, mas não uma família tão numerosa como a gente pode observar lá na época da década de 70. E a gente analisa que esse tempo mudou por quê? Lá na página 106, nós discutimos por que o número de filhos mudou, por que diminuiu.
E aí eu fiz com que você analisasse cada balãozinho desse comigo no dia. Por exemplo, o primeiro balão fala que estão disponibilizando métodos preventivos contra a questão da gravidez, e a gente explicou um pouco para vocês em sala de aula. Muitas famílias que viviam no campo passaram a viver na cidade, as mulheres começaram a trabalhar fora, estudar mais, se envolver com outras ocupações, além do cuidado com a casa, e o custo de um filho na cidade ficou ainda maior do que o do campo. Bom, quero mostrar uma coisa para você que é muito legal. Esse texto aqui é um texto de Cora Coralina, ela fala muito sobre a família. E quando você tiver a oportunidade de ler na sua casa, eu quero que você não esqueça desse pequeno detalhe aqui de baixo, que diz assim, que Deus abençoe nossas famílias através de nós e nos abençoe através da possibilidade de amar. Bom, quando a gente fala de família, é bom a gente pensar lá no passado. A gente fala muito dos escritores atuais, de pessoas que já escreveram sobre família, que você já teve oportunidade de ler. Mas se a gente for voltar realmente no livro sagrado que se chama Bíblia, nós vamos notar ali algo muito legal. A família já era um ideal divino, lá no jardim do Éden. Então, Deus instituiu a família para ela ser uma bênção. E isso foi muito especial, porque quando Deus a criou para que ela pudesse procriar, ter filhos e filhas. E a gente viu o ideal de Deus para a humanidade ali naquela época da criação, lá em Gênesis. Partindo desse poema, a gente tem o Éramos 6, seremos 3. Muito legal esse infográfico aqui, porque esse infográfico mostra pra gente a fecundidade da brasileira despencou. Bem, nós já vimos 1970, nós já vimos no gráfico 1940, e nós estamos vendo no infográfico aqui 1960. E aí a gente pode comparar, olha, a brasileira tinha em média 6 filhos em 1960. Em 1980 ela tinha 4 filhos. 2000, 2 filhos, e agora não chega nem a 2. Foi aquela formatação que eu mostrei para você ali, mãe, pai e filho, ok? Muito legal esse infográfico para a gente também ter uma noção. E saímos ali e nós vamos à seção global, né? Aí a gente vai envolver o mundo todo. Será que isso é só uma ideia dos brasileiros, professora? Não. Esse gráfico aqui mostra uma taxa global de fecundidade, nascidos vivos por mulher. E você pode analisar, olha, 1950, ó, 1940 já foi falado, 60, 70 e agora nós incluímos 50. E você pode analisar que vem despencando ao longo, né, de todas as épocas. Eu tenho outro gráfico muito legal que fala de nascimentos ocorridos e registrados no mesmo ano segundo os grupos de idade de mães. Aqui a gente tem algo, um símbolo de porcentagem, não quero que você observe a questão da porcentagem porque você ainda não estudou. Eu quero que você analise esse gráfico aqui, olha, que está muito legal, que ele está em horizontal. Então você pode ver aqui a questão das mulheres, aqui os nascimentos e as idades também, né? Aumento de proporção de mães com mais de 30 anos. Foi aquilo que eu falei para vocês lá na página. As mulheres começaram a trabalhar fora, estudar mais, se envolver com outras ocupações além dos cuidados com a casa. Bom, aí sim nós vamos para a etapa final desse capítulo, que é um capítulo muito legal da gente ter oportunidade. Aí a gente vai à página 108, onde a gente vê uma família linda e maravilhosa aqui. E nós vamos falar sobre a idade dos brasileiros. Olha que interessante. Este gráfico aqui é muito parecido com esse gráfico que você tem aqui. Ambos têm um estilo muito parecido na questão do título, Idade dos Brasileiros. Aqui no seu livro aborda a palavra pirâmide etária, ok? E aqui já tem idade dos brasileiros, ou seja, pirâmide etária ou pirâmide das idades. Então ele é muito parecido. Seu exercício de casa, quero que você analise bem. De um lado vocês têm homens e do outro lado vocês têm mulheres. E o exercício aqui, olha, tá muito legal de se fazer, não tem problema nenhum. Eu acredito que você vai conseguir fazer, mas você precisa analisar, ok? Analisa essa pirâmide etária, observe que ela começa de 0 anos, né, até 100 anos ou mais. Lado masculino e lado feminino.
E as perguntas aqui são perguntas bem legais. Na 15, você já começa, de que maneira a população está dividida? Pô, já te deu uma dica, de ambas as partes ali a gente consegue analisar, ok? Principalmente na parte de baixo aqui. Depois tem como foi feita a divisão segundo a idade. Aí a gente pode ver, bem legal, aqui nesta lateral aqui, ó. Ok? Nessa lateral foi feita a divisão. Aí você vai dar uma olhadinha e colocar. Letra C, qual é a faixa etária predominante dos adultos? Aí você vai ver ali. Questão de adulto está de acordo com a divisão segundo a idade. Em que grupo de pirâmide etária você se encontra? Muito legal, muito fácil. Facinho você ir lá, olhar lá na pirâmide e colocar. E na letra E, em relação aos demais grupos representados na pirâmide, como está o seu grupo? Você vai achar se está numeroso, se baixou, se está mediano. Então, você vai responder de acordo com a situação. E por último aqui, olha, considerando os dados da pirâmide, ok? Se você fosse um governante, olha aí que poder estão te dando, hein? Se você fosse um governante, que projeto você desenvolveria para melhorar a qualidade de vida das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos? Parabéns, foi dado para você uma oportunidade de você ser um governante. Então, utilize muitas coisas interessantes que você queria que a sociedade estivesse mudada, de até que ponto seria a qualidade de vida, o que você desenvolveria. Muito legal você fazer essa atividade. Espero que a gente tenha desenvolvido bastante esse tema. Tenho certeza que você vai conseguir. Eu te faço um pedido. Não deixe de ver e de ler as dicas anteriores. Mas eu tenho mais uma coisa aqui, ó. Fica a dica para você. Leia, estude as páginas do livro de história e realize as atividades propostas no Eclese. Agora, detalhe, as dicas anteriores, elas são muito especiais. E essa aqui também. Agora chegou um momento muito especial, em homenagem às famílias, um momento de oração. Maravilhoso Pai, entregamos as nossas vidas em suas mãos. Esteja com cada um de nós, entregamos também a Ti, Senhor, as nossas famílias, para que elas sejam abençoadas por Ti, em meio a essa situação que nós estamos vivendo. Nós te agradecemos desde já por todos os nossos alunos e por esses momentos especiais de aprendizados à distância. Obrigada por tudo, em nome de Cristo. Amém. Até a próxima, galera!